Vamos orar? Obrigado, Deus, mais uma vez agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de poder cultuar o Teu nome, graças ao novo nascimento que experimentamos, ó Pai querido, no qual o Teu Santo Espírito passou a habitar em nós, e agora nós podemos abrir a Tua Palavra e compreender quem o Senhor é, aquilo que o Senhor fez e tem feito por nós, ó Pai, aquilo que o Senhor ainda fará. Obrigado, ó Pai querido, por esse privilégio. E pedimos que o Senhor, nesse momento, nos ajude a pregar a Tua Palavra, a entender e aplicar na nossa vida, para que continuemos sendo transformados pelo Senhor à imagem do Teu Filho e que toda a glória seja exclusivamente do Senhor. É em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Estamos estudando a grande tribulação, nação de Israel na grande tribulação, e hoje nós vamos começar a falar sobre o tempo da grande tribulação. Isso é, quanto tempo vai demorar? O texto bíblico-chave, a primeira vez que nós podemos entender sobre essa distinção dos tempos, é a profecia que Daniel recebeu no capítulo 9. 70 semanas estão destinadas para o seu povo, para que cesse a transgressão e assim por diante, e nós vamos falar um pouco sobre essa promessa hoje. Mas hoje eu quero tratar do princípio atrás da promessa. A palavra de Deus, ela sempre deve ser aplicada para nós, no nosso contexto. Tem um texto muito interessante que de vez em quando eu gosto de lembrar à igreja, que está em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10 é interessante, né? Essa carta foi escrita para a igreja de Corinto, composta na sua grande maioria por gregos, mas judeus estavam se convertendo, não é? E então havia também muitos judeus naquela igreja. E Paulo começa a fazer um resumo do tratamento de Deus para com Israel na história de Israel. E no versículo 11 até o versículo 13 tem a aplicação para nós, igreja. Essas coisas lhes sobrevieram, isso é, essas coisas aconteceram para o povo de Israel lá no passado, no Antigo Testamento, e foram escritas para a advertência nossa, isso é, para a igreja, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então mostra a igreja aqui como a última parte da história antes que venha a finalização de tudo, ok? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então é um alerta para nós não cometermos os mesmos pecados que o povo de Israel cometeu. E para nós pensarmos a respeito de nós como nós realmente somos, né? Não mais do que nós somos, não nos acharmos melhores do que realmente somos. E aí vem o ensino principal. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirás que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação ou a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Mas a essência está aqui. Nós temos que aprender com o povo de Israel, porque Deus é o mesmo, para que nós tenhamos uma vida que agrade ao Senhor. Então, vou falar muito pouco sobre a interpretação de Daniel, porque isso vai ficar para a próxima semana, mas eu quero aproveitar a profecia de Daniel para lembrar um princípio muito importante para nós, igreja, hoje. Deus, por ser soberano, exerce seu poder para abençoar os que confiam nele e para punir ou disciplinar aqueles que não confiam nele.
Como é que nós demonstramos que nós confiamos em Deus? Obedecendo às suas instruções. Sempre vai ser isso. E como é que nós demonstramos que não estamos confiando em Deus quando nós ignoramos as suas instruções? E tem muitas promessas para nós relacionadas a esse princípio. Por exemplo, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Para nós, igreja, é essa a instrução. Então, nós somos salvos para praticarmos a santificação progressiva. Tudo se resume nisso. A vida cristã se resume em Deus produzir em nós o bem. O que é o bem? Nos moldar à imagem de Jesus. Todas as mensagens da Bíblia visam essa finalidade. Fazer com que nós possamos avaliar o nosso coração, avaliar aquilo que está agradando a Deus, aquilo que não está agradando, e continuarmos contribuindo com Ele nesse trabalho de sermos parecidos com Jesus. Apocalipse capítulo 22, ele encerra o livro ao falar várias promessas do que vai acontecer, fala sobre o reino milenar, fala sobre o trono branco, fala sobre o reino eterno e os avisos que tem no livro, que começa com avisando as igrejas, aquelas 7 igrejas, né, no contexto em que elas estavam vivendo. Se elas estavam indo bem, mal, mais ou menos, tem esses 3 tipos de igreja lá, não é? E ele encerra o livro dizendo: continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo, e agora está falando conosco, na prática da justiça. Continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Outro texto que prova esse princípio. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Nós não queremos ouvir isso? Quando a trombeta tocar, eu quero. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Promessa para nós. Preocupação com as nossas necessidades, todos nós temos. E temos o princípio, mas olha, eu tenho uma promessa condicional para vocês. Busquem os interesses de Deus e Ele vai cuidar dos seus interesses. Então tudo isso tem a ver com essas promessas que Deus fez, muito parecido com Israel. E ainda, 1 Coríntios, capítulo 3, 14 e 15. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se alguém construiu se queimar, sofrerá esse prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, graças a Deus, que não é a nossa performance que vai determinar céu ou inferno, a salvação é gratuita, mas, por outro lado, o nosso comportamento, a nossa contribuição com Deus em obedecer os seus mandamentos, em estarmos contribuindo com Ele na santificação, vai determinar um tipo de recompensa, um tipo de prejuízo. Ok? E o último que eu quero colocar para vocês, desculpe, está aí, mas eu não li, não é? Que é para fechar, vamos dizer assim, o nosso comportamento no dia a dia, né? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o vosso trabalho não será inútil, haverá recompensas. Não é? Então, tudo que nós vamos falar hoje estão debaixo desses princípios. Não sei até onde eu vou conseguir chegar daquilo que eu creio que Deus colocou no meu coração. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre a grande tribulação. O período da grande tribulação. Já vimos o que a grande tribulação é. Vamos ver mais algumas coisas quando chegarmos em Apocalipse. Mas esse período da grande tribulação aconteceu no passado? Ok? É uma pergunta. Nós já
já ensinei a respeito disso, mas ainda as pessoas dizem, não, isso aí já foi, não, isso está acontecendo. É um período pré-determinado? Não é. Então, lembra, a melhor maneira de interpretar a Bíblia, para não cometer erro, é interpretação histórica, gramatical e literal. Isso é, o que Daniel entendeu quando ele ouviu a profecia. Essa tem que ser a nossa tarefa. Por quê? Porque Daniel escreveu isso também para o seu povo. E o povo tinha que entender exatamente o que Deus quis ensinar. Então, o texto é esse. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade. Então, está falando de que povo? Ok, ótimo. Israel, podem, né, interagir. E quando fala sobre a tua cidade, que cidade? Jerusalém, é o que nós lembramos. Então, é uma profecia para quem? É uma profecia para o povo de Deus, os israelitas, ok? Que envolve a santa cidade. Jerusalém era capital do império, aonde o rei se assentava, onde tudo acontecia, de onde saíam as decisões para a nação de Israel, ok? Agora, essa cidade está destruída, tá bom? Daniel aqui está lá debaixo do poder de Nabucodonosor na Babilônia, a cidade já foi invadida, tacaram fogo no templo, não é? O rei já não existe mais, está preso, todo mundo tem que obedecer agora às regras de Nabucodonosor. Esse é o contexto. Né? E aí Daniel agora está recebendo uma notícia boa. Veja bem, existe um tempo na qual Deus vai fazer algumas coisas. 70 semanas estão determinadas, nenhuma semana a mais, nenhuma semana a menos. Matemática, números exatos, ok? Temos que só ter a interpretação correta, mas temos números aqui, não é? Para fazer cessar a transgressão, porque o povo de Israel está lá por causa dos pecados, dar fim aos pecados. Opa, o que é dar fim aos pecados? Né? Livrar completamente Israel da idolatria, no mínimo, para expiar a iniquidade, alguém vai pagar o preço por esses pecados, e trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas vocês estão recebendo informações exatas, e veja a exatidão das informações depois. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, está falando de coisas históricas, ok? Até o ungido ao príncipe 7 semanas. E 62 semanas, agora nós temos mais números, não é? As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Está datando o dia que Jesus ia morrer. Essa é a morte do ungido. Olha, Daniel datando exatamente. Temos que buscar a interpretação. Ele está dizendo a data. Será morto o ungido e já não estará. Então, que Israel ia negar Jesus, já está profetizado, porque faz parte do plano de Deus, para que nós, igreja, pudéssemos também ser salvos. Plano de Deus eterno. Não é? E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Ele quem? Porque aqui é o problema principal, né? Ele quem? Isso já se cumpriu ou falta se cumprir? Né? Onde que foi? Quando foi feita essa aliança? Né? Fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Então, estamos dentro das 70 semanas, 3 subdivisões,
né? 7, vai acontecer uma coisa, depois de 62, outra coisa, e depois essa aí, né? Onde é que aconteceu na história? Ou vai acontecer? Na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, sobre as asas das abominações virá o assolador, até a destruição que está determinada se derrame sobre ele, isso é, esse príncipe. Ok. Então, temos que entender a duração de tempo dessa profecia. 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Literalmente é 70 setes. A palavra semana significa setes. Quantos dias tem uma semana? 7 dias. Então é assim, 70 setes estão determinadas para o seu povo, para se cumprir tudo aquilo que veio abaixo. Então, primeira verdade, o cumprimento dessa profecia tem um tempo determinado para ser cumprido. Sobre o povo de Israel e sobre a cidade de Jerusalém. 70 semanas, determinado por Deus. Essas 70 semanas estão organizadas em 3 etapas, 3 acontecimentos. Ele cita 7 semanas, mais 62, dá quanto? 69. E a última semana, que é o príncipe que há de vir, que vai fazer, essa aliança, somando 70 semanas. Então, próxima semana, se eu terminar essa mensagem, nós vamos tratar detalhadamente sobre isso, ok? A palavra traduzida como semana literalmente é setes. Então, 70 setes, isso é 70 vezes setes, estão determinadas sobre o teu povo. É isso que está dizendo aqui. Muito parecido com o que Jesus ensinou para Pedro. Quantas vezes eu vou perdoar meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Ok? Então aqui tem esse contexto. 70 setes estão determinadas sobre o teu povo. 70 vezes 7. Vezes 7 o quê? Dias? Bom, a história já revelou que não é dias, porque senão está dizendo assim, daqui 490 dias, depois que assinar esse decreto, passado 490 dias, 1 ano e meio mais ou menos, tudo isso vai ser cumprido. Então a gente já sabe que não é, porque a própria história prova que não é, mas a história nesse contexto não é importante. Por quê? Porque Daniel está recebendo uma profecia e ele tinha que interpretar para frente. Então Daniel tinha que ter algo no seu contexto que fizesse com que ele entendesse plenamente aquela profecia. 70 vezes 7 anos. Então será que está falando de anos lá? Que seria então 70 vezes 7 anos vezes 360 dias. O ano naquela época era ano lunar. 176.400 dias. Será que é isso? Ok? A resposta é anos, mas nós podíamos colocar, anos. 70 setes de décadas. A gente podia, dias, anos, décadas, milênios. A gente podia colocar qualquer coisa aqui para tentar. 7 o quê? Então, o contexto responde claramente a respeito disso. Ok? Daniel, no seu contexto histórico e profético, ele entendeu que a profecia se refere a 70 setes de anos sabáticos. Eu vou explicar por quê. Porque Jeremias, que havia escrito antes de Daniel, então Daniel conhecia a profecia de Jeremias, já havia determinado, por revelação de Deus, ok? Que aquele cativeiro na Babilônia iria durar 70 anos. Então, na mente de Daniel é anos, 70 anos. Por quê? Foi o período em que Israel desobedeceu a lei do ano sabático da terra. E é por isso que eu coloquei aqueles textos no começo. Deus deu para o povo de Israel uma ordem, que a gente vai ver já, e promessas em relação
ao ano sabático da terra, e Israel quebrou essa regra, quebrou esse mandamento, não confiou na promessa de Deus. E nós não podemos correr o risco de viver a vida cristã aqui, aguardando a volta de Jesus ou o arrebatamento, não nos apegando às promessas que Deus fez para nós, igreja. Porque Israel cometeu esse erro. E sofreu o que sofreu e continua sofrendo. Porque ele não reconhece promessas, inclusive a vinda do Messias, que já veio e eles não reconheceram, né? Então Daniel é um dos cativos que está vivendo na Babilônia. E Daniel conhecia a profecia de Jeremias sobre o cativeiro babilônico, que duraria 70 anos, e eu vou ler agora parte dessa profecia, tá bom? Aqui, Jeremias, já antes do acontecimento, já havia avisado o povo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, iria invadir Israel. Inclusive, ele foi jogado num poço, porque alguns diziam, não, essa promessa é mentirosa. Jeremias sofreu porque simplesmente disse, olha, Deus vai punir, ou vai nos punir, vai punir o povo. E eles diziam, não, nós vamos continuar vivendo em paz. Falar a verdade, às vezes, traz muito problema para aquele que é a porta-voz da verdade, não é? Então, veja bem, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra essa terra, contra os seus moradores, contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e de alegria, a voz do noivo e da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra, falando para Israel, virá ser um deserto, um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, Nabucodonosor dominou os países ao redor de Israel e o próprio Israel, e ele está determinando que o domínio de Nabucodonosor seria por 70 anos. Jeremias, capítulo 25, 11, então deixa claro, né, que um dos motivos do cativeiro babilônico é o cumprimento da maldição de Deus para a quebra da lei do descanso da terra, que está lá em Levíticos, no Antigo Testamento. Disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Como é que se guarda? 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha, não podada, não colherás. O ano de descanso solene será para a terra. Ordem clara. É isso que vocês têm que fazer. Não é opção. Então, aqui nós temos a ordem, e no capítulo 26 temos a maldição sobre a quebra do mandamento do descanso do ano sabático. Então a terra desfrutará dos seus anos sabáticos quando estiver desolada, e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos, a terra descansará e desfrutará dos seus sábados.
Enquanto estiver desolada, a terra terá descanso sabático que não teve quando vocês a habitaram. Que por eles será abandonada e desfrutará dos seus sábados enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Deus colocou a lei, Deus colocou a bênção de obediência e a maldição da desobediência. E Deus profetizou que eles iam desobedecer. Deus conhece o coração humano e diz o que ia fazer. Deus não é pego de surpresa. Deus, ele controla a história e garante o seu resultado. Irmãos, isso é soberania. Entende? E 1 Coríntios diz, isso foi escrito para exemplo nosso. Irmãos, estamos na época da graça, com certeza. Mas ainda aquelas promessas, elas são reais. Aquilo que o homem semear, vai colher. Não fique preocupado, né, com as coisas terrenas aqui, porque Deus vai cuidar de você. Se preocupe em viver aqui nas coisas terrenas, debaixo das leis do Senhor. E Ele vai suprir todas as suas necessidades. Temos que tomar cuidado para não cair no mesmo erro que os israelitas. Então, irmãos, o contexto prova que as profecias de Daniel são semanas de anos, porque trata sobre anos sabáticos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então, a referência são os anos sabáticos que o povo de Israel quebrou, a lei. Essa profecia vai ser cumprida depois de 70 semanas. 70 semanas, vezes 7 anos, são 490 anos, 360 dias, que dá 1740 dias depois da ordem do decreto do rei para restaurar Jerusalém. Se fosse corridos, já devia ter passado há mais de 2000 anos atrás. Então nós precisamos entender o que está acontecendo. Por isso que essas semanas estão separadas em 3 etapas. As 2 primeiras já foram cumpridas. A morte do ungido aconteceu na 69ª semana. 7 semanas, mais 62, 69. Depois disso será morto o ungido. Sobra uma semana. Uma semana de 7 anos. Depois que o Jesus Cristo foi ungido, já passou 7 anos? Passou. Foi cumprida essa promessa? Quando? Quando foi feita a aliança? Quando Israel foi plenamente restaurado? Quando entrou a justiça eterna? Vocês entendem a pergunta? Precisamos de uma resposta. Da primeiro dia do decreto do rei até o fim da 69ª, o dia foi correndo certinho, nenhuma interpretação alegórica e nenhuma interpretação figurada. Vou mostrar isso semana que vem. As datas casam certinho. Por que que a última semana não é histórica, gramatical e literal? Isso é muito importante. Próximo sábado vamos estudar detalhadamente essas 3 etapas. O que eu quero fazer daqui até o tempo que a gente tem? Eu quero aprofundar um pouco mais sobre o pecado do povo em relação à quebra da lei do ano sabático, para que nós também aprendamos lições importantes. Afinal de contas, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O que significa isso? O verdadeiro salvo é aquele que tem o desejo de se santificar. Ok? O pecado do povo que levou-os a
aquelas atrocidades, a destruição de Jerusalém e tudo mais, não se limita a quebrar o mandamento do ano sabático. Não se limita a isso. Mas isso foi levado em consideração, porque Deus determinou, para a duração daquela, vamos dizer assim, daquela retirada do povo. Mas a quebra dessa lei simboliza o afastamento de todos os mandamentos do Senhor. Nós precisamos tomar cuidado quando a gente começa a diferenciar lei ou pecado grave de menos grave. Significa que nós perdemos de vista o princípio geral, ou o maior de todos os princípios. Qual é o maior de todos os princípios? Agradar a Deus, glorificar a Deus. Entende? Então, qualquer lei desagrada a Deus. E quando eu começo a desagradar a Deus, para quem se lembra do autoconfrontação, a gente começa a entrar numa espiral descendente, isso é, mais pecados vêm depois daquilo. Não é? Então, a finalidade da lei do ano sabático para a terra é muito mais do que dar descanso para a terra, muito mais do que isso. Os princípios por detrás lá são princípios eternos. Princípios que se aplicam à igreja, que se aplicam em qualquer cultura. Êxodo capítulo 23, 10 e 11 fornece um pouco mais de detalhes sobre essa lei. 6 anos semearás a tua terra e colherás o seu fruto. Porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do que sobrar comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e o teu olival. Quando você olha isso, você consegue perceber quais mandamentos importantíssimos estão nessa lei? Quem pode nomear um mandamento importantíssimo que está nessa lei? Cuidado com os pobres significa qual mandamento? Qual mandamento Jesus numerou esse mandamento? O segundo maior mandamento. Então, um mandamento enorme. O segundo maior, amarás o próximo como a ti mesmo. Não é? Alguém vê aí o primeiro mandamento? A ordem de Deus é o mandamento. Cada ordem de Deus é o próprio Deus dizendo: como é que você demonstra amor por mim? Não é? Não é assim? Cada ordem que Deus dá, a Bíblia diz: aquele que ama, obedece os meus mandamentos. Então, obedecer os mandamentos é cumprir o primeiro e maior mandamento. O maior mandamento é o amor a Deus, confiando nas suas instruções. É assim que eu demonstro o meu amor para com Deus, em cada ordem. Temos ordem para a área trabalhista. Temos ordem para o papel do homem, para o papel da mulher, para o papel dos filhos, para os cristãos no serviço uns aos outros, para o cristão em relação ao mundo descrente, inclusive pagar o mal com o bem. É dessa forma que eu demonstro como é que eu obedeço o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus. E todas as ordens se relacionam com outros seres humanos. Por isso que toda a lei se resume nos 2 mandamentos. Esse mandamento, irmãos, testa a fé do povo em Deus. Testa a fé do agricultor, do comerciante e do consumidor final. Não é verdade? Pensa bem, o agricultor, nossa, 1 ano, eu vou te contar 1 ano, né? 1 ano sem ganhar dinheiro, 1 ano sem, o que eu vou fazer? Será que Deus vai me suprir na sexta colheita? Porque durante na sexta, porque não dá para guardar muito. A tecnologia naquela época não era desse jeito.
O máximo que podia acontecer é que no ano sexto haveria muito mais comida que daria para as pessoas administrarem por um ano. E aí depois fala, peraí, mas e o oitavo ano? Eu descanso um, e quando começar tudo de novo, será que a terra vai produzir mesmo? Vocês entendem como Deus exige fé o tempo todo, e é a base do relacionamento dele conosco e com qualquer pessoa que quer se relacionar com ele? Então, o israelita tinha que confiar no sexto ano da colheita. No sétimo ano, ele não podia lá colher o que sobrava, porque aquilo lá tem dono, que não é o dono da terra. E ainda tinha que dizer, bom, e o oitavo, como é que vai ser? É fé, não é? Muito parecido com Mateus 6,33, ou eu estou delirando na aplicação? Por que você está preocupado com o que vestir? Por que você está preocupado com o que comer? Por que você está preocupado que se vai chover dentro da sua casa? Os gentios procuram essas coisas, ficam estressados atrás dessas coisas. Busquem em primeiro lugar agradar a Deus. E aí ele vai fazer isso. Ele prometeu. Isso não é irresponsabilidade. Ele prometeu. E é lógico que ao cumprir essa promessa, ele vai dar para a gente sabedoria para lidar com essas coisas. Hebreus capítulo 11, nunca podemos esquecer. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nem tudo tem a ver com a minha lógica. Nem tudo tem a ver se faz sentido ou não. Simplesmente Deus falou. Acabou. A ordem é clara. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torne galardoador dos que o buscam. Ele não está falando aqui só de salvação. Galardoador significa que Ele vai dar aquilo que a gente precisa. Vai nos presentear. Não vamos imitar o povo de Israel. Ou quando a gente percebe que está imitando, pela graça de Deus, 1 João capítulo 1, versículo 9, corre, pede perdão e entra no eixo de novo. E está tudo certo. Isso é graça. Entende? O segundo maior mandamento já foi citado aí, né? Suprir os pobres. Somente eles podiam colher aquilo que foi produzido agora naturalmente. Naquele ano, o dono da terra era o pobre. E o pobre não podia ir lá e tratar da vinha. Ele ia pegar do que sobrar mesmo, porque ele não tinha recurso para tratar. Entende? Imagine então o exercício para uma pessoa determinar. Olha agora, irmãos, essa questão. O pobre. Agora, quem é que determina a faixa do pobre? Eu tive uma discussão com a minha filha aqui, né? Até que faixa vai, né? Do imposto de renda, por exemplo, né? Aquele que vai de uma faixa até tal, depois, né? O que é ser pobre, o que é ser classe média, o que é ser classe média alta? Quem é que determina isso? O governo resolveu determinar para nós o que é, ok? Agora imagine lá, no 7º ano, uma pessoa determinar, será que eu sou pobre ou será que eu não sou? Será que eu vou pegar e vai fazer falta para quem realmente precisa? Imagine esse exercício que cada um era obrigado a fazer se quisesse obedecer à ordem de Deus, a preocupação. Imagine uma nação vivendo desse jeito, não seria uma bênção? Se todo mundo tivesse essa consciência e agisse de maneira perfeita. Mas as pessoas tinham que fazer esse exercício, senão eles iam falhar com Deus. E de Deus não se zomba. Né? Então, como é que eu vou saber se eu sou um necessitado ou se eu sou um avarento? Né? Não é interessante fazer essa pergunta? Preciso mesmo? Né? Tinha que conversar com Deus, tinha que orar, talvez buscar a multidão de conselheiros, talvez ele perceba lá, bom, mas eu tenho para 3 meses, sabe? O exercício de correr para Deus, de entender se está fazendo o que Deus quer ou não. Imagine aquele que tem amor ao dinheiro. 1 ano a minha terra parada, agora todo mundo parou, eu vou plantar, vou conseguir mais coisas, vou conseguir mais recursos. Não é? O amor ao dinheiro não é a raiz de todos os males, a Bíblia diz,
Ó, o amor ao dinheiro, tá bom? Não é o dinheiro, a gente sempre lembra disso. Porque Deus disse que haveria pobre na terra e também haverá rico na terra, e ser rico não é problema. O problema é querer ser rico, aí é outra história. Ok? Né? Então, por isso é que eles quebraram essa lei. A lei foi quebrada por causa da avareza, por falta de fé, por medo, por vários pecados aqui. Entende? E temos o princípio de Deus cuidando da criação, ensinando que o homem deve fazer o mesmo. Olha, do sobejo comem os animais do campo, assim farás com a tua vinha e o teu olival. E o Novo Testamento nos informa a respeito disso de maneira clara. Naquele contexto, observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeios. Todavia, quem sustenta eles? Deus. Deus que sustenta. Propositadamente. Planejadamente. Entende? É Deus que faz com que tudo que os animais precisam para comer exista. É Ele que faz isso. Ele está ensinando isso para nós. E na ordem dada para o casal, tem essa incumbência. Dominai, a palavra dominai, lá no original, pode ser traduzido como governar. Então, governem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, essa questão da lei do ano sabático, Deus também lembra o povo do cuidado da criação de Deus. Talvez tenha a ver com a adubação natural da terra. Eu estou dizendo talvez, porque Deus nem precisa disso. Mas Ele usa, né, essas coisas para nos ensinar também. Mas veja o resultado final dessa ordem. A terra descansa, o agricultor descansa, e o trabalho do agricultor não é brincadeira. Os animais que eram usados para arar a terra também descansam do trabalho árduo. Não é verdade? Entende? A terra vai recuperar a sua capacidade de produção. O agricultor vai ter um ano, vamos assim, mais para recuperar as forças e depois continuar trabalhando. Quer dizer, a gente vê o mesmo princípio do descanso semanal do Antigo Testamento, que era o sábado, que Deus descansou não porque precisava, mas exemplo para nós. Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Aí ele introduziu o princípio para o homem limitado. Nós precisamos um dia de descanso mesmo, de tudo. Essa lei tem sido quebrada. Eu lembro como eu e a minha esposa, se eu não me engano, na década de 80, a gente ficou indignado quando os supermercados começaram a abrir de domingo. Por causa do contexto que a gente tinha, né, domingo é dia de descanso. E obrigar aquelas pessoas a trabalhar. Hoje a gente nem liga mais e dá graças a Deus que isso acontece. Alguma coisa está muito esquisita. E nós também, muitas vezes, estamos quebrando a lei do descanso, do trabalho não de usar para fazer outras tarefas em casa, do seu trabalho, na qual você concentra, né, o seu corpo e assim por diante. Que é um princípio bíblico de descansar a mente e assim por diante. E tudo isso exige o quê? No final, na língua portuguesa, aquela palavrinha de 2 letras. Fé. É isso que exige. Fé na soberania de Deus sobre tudo, inclusive sobre o pó da terra. De produzir ou não produzir. O povo de Israel foi levado cativo por quebrar várias leis. A quebra do ano sabático ao longo do tempo determinou a duração do cativeiro babilônico. Tiago já nos ensinou que quem quebra um ponto da lei, quebra toda a lei. Nos falando da necessidade de salvação,
mas também a necessidade de levar a sério a lei de Deus. Qualquer pecado ofende a Deus. A quebra de uma lei ofende a Deus como se quebrássemos todas as leis, porque é uma forma de ignorar Deus. E como é que eu posso ignorar Deus numa área, achando que eu não estou ignorando Deus em outras? Não existe isso, não é verdade? Quebrar a lei do ano sabático poderia parecer algo insignificante para o povo de Israel, se ele comparasse, por exemplo, não matarás ou não adulterarás. Não estou adulterando, não estou matando, sabe, a coisa está difícil aqui, ó. Está vendo aí? Eu só estou trabalhando um pouco mais. Em Lucas capítulo 16, versículos de 10 a 14, temos um ensino que devemos nos lembrar constantemente. Eu e todos vocês. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? E no fim ele dá o resumo desse ensino. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Isso é, vocês não podem servir a Deus e servir o mundo, o mundanismo. O resumo é isso, não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. E os fariseus, que amavam o dinheiro, os líderes religiosos, ouviam isso e zombavam de Jesus. E a minha preocupação é o quanto eu posso estar zombando de Jesus e que eu tenho que parar. E a mesma pergunta eu quero ajudar todos nós. Queremos ser encontrados irrepreensíveis quando a trombeta tocar. O pecado do povo não limitou a quebra do mandamento do ano sabático. Foi o começo. Interessante, Deus é tão longânimo que no primeiro ano que eles quebraram a lei, Deus não mandou maldição. Ele é a mesma coisa que nós. Nós cometemos um pecado e Deus não nos pune instantaneamente, Ele é longânimo. Com certeza o Espírito Santo vai e nos lembra, nos acusa. Irmãos vão, porque Deus é paciente, mas a maldição está lá. Eu vou tratar. Eu só estou sendo longânimo para ver se, quem sabe, né? O exercício da ceia do Senhor. Quem examina a si mesmo e se julga a si mesmo e trata do pecado, não vai ser julgado por Deus. A ceia do Senhor nos lembra disso. Por quê? Porque eu descobri pecado, conversei com Deus, pedi perdão, estou trabalhando para... Está tudo certo com Deus. Mas quando a gente simplesmente, não, Deus entende, isso aqui Ele tolera, está errado. Estamos praticando isso aqui, zombando, não é? A quebra da lei, dessa lei, parece ser pequena, perto de outras mais graves, mas simboliza o afastamento gradual da devoção devida a Deus. No final, Israel se tornou cada vez mais idólatras, e acabou praticando todas as atrocidades dos moradores originais daquela terra. E é importante ler esse texto bíblico. É duro, mas a Bíblia diz aqui para nós que foram escritos para exemplo nosso. Abram a Bíblia, 2 Reis, capítulo 21, versículos de 1 a 9. E veja o que a quebra de uma lei aparentemente, alguém poderia dizer,
não é tão grave assim o que levou, ou para onde levou o povo de Israel. Acharam? Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Eszibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para Baal, fez um poste sagrado como fizera Acabe, rei de Israel, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto, construiu altares no templo do Senhor, do qual esse tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor ele construiu altares para todos os exércitos celestes, adoração lua, você já sabe, né? Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação, consultou médios e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão: este templo e em Jerusalém que escolhi, dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhes deu. Mas o povo, não foi só o rei, não quis ouvir. Manassés os desviou a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Essas coisas foram escritas para o nosso exemplo. Pela graça de Deus, eu considero, pela graça de Deus mesmo, a IBNA, a nossa igreja, é uma igreja que está se esforçando para andar com Deus, e eu louvo a Deus. Então isso aqui não é uma mensagem dizendo vocês estão andando errado. É uma mensagem dizendo vamos perseverar, vamos avaliar se temos algumas coisas que precisamos jogar fora, vamos fazer o propósito de fazer parte daquele grupo que é remanescente fiel, para sermos encontrados irrepreensíveis. A trombeta pode tocar antes de eu terminar a próxima frase. Entende? É uma promessa de Deus. Então, esse princípio tem que estar na nossa mente. Deus, por ser soberano, exerce seu poder para abençoar os que confiam nele e para punir, disciplinar aquele que não confia nele. Escatologia, estudar a doutrina das últimas coisas, deve produzir em nós desejo de santidade, desejo de sermos encontrados irrepreensíveis, com a vida em ordem. E por termos um corpo tendencioso ao pecado, só existe um meio de sermos encontrados irrepreensíveis: ao pecar, porque a Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso. Mas não devemos viver pecando, existe uma diferença, mas ao pecar, assim que o Espírito Santo nos cutucar, nos arrependermos instantaneamente, pedimos perdão instantaneamente, abandonar aquele pecado no segundo depois e manter um plano para não cair de novo. Mas se cair, 1 João capítulo 1, versículo 9, de novo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda justiça. Fique em pé de novo e continua a carreira cristã, se esforçando para não cair de novo. E assim sucessivamente.
Continue o injusto a praticar a injustiça, ó, prática constante. Continue o imundo na sua imundícia. Continue o justo na prática da justiça. A nossa prática normal é a justiça. A injustiça é acidente de trabalho. Continue o santo a santificar-se. Então, a santificação vai acontecer. Por quê? Porque vamos pecar, mas nós não vamos acomodar no pecado. Então, vamos prosseguir na santificação. Eis que veio em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Faça hoje, na sua oração final aqui, um propósito com Deus. Deus, eu quero ouvir do Senhor essas palavras. Não importa o que o mundo vai falar de mim, não importa o que o outro irmão vai falar de mim, não importa a opinião de ninguém. Eu quero ouvir isso do Senhor. Muito bom, servo bom e fiel. Muito bom, servo bom e fiel. Só isso. Faça esse propósito com Deus. E diz: Deus, quando eu estiver fazendo alguma coisa que eu não vou ouvir isso do Senhor, que o Teu Santo Espírito na hora me alerte e me dê um coração humilde para reconhecer, pedir perdão e levantar de novo. Amém? Oração silenciosa. Vou dar um tempinho suficiente para esse pedido simples. Querido Deus, mais uma vez queremos agradecer a Tua palavra, a Tua paciência, a Tua longanimidade para conosco e a promessa de que não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Que o Senhor atenda a oração de quem fez essa oração e daquele que não fez, que o Senhor tenha misericórdia e haja. É o meu pedido, em nome do Teu Filho. Amém. Boa semana, amados.